Negócio fechado e o Flamengo acerta a venda de mais um jogador. Esse jogador o Flamengo queria vender há bastante tempo e finalmente o Flamengo concretizou a venda dele. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu vou estar sempre aqui falando de Flamengo. Falando aqui do rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil, pessoal. Então é isso, apoie meu trabalho, engaja comigo, faz esse canal crescer e chegar em lugares altos, não custa nada. Tamo junto e vamos aqui para as notícias do Flamengo. Gente, hoje teve uma preocupação muito séria com o Arrascaeta no treino. Ele começou ali treinando com os jogadores normal, de boa, no caso fazendo aquecimento, e na hora do treino coletivo ele teve que se separar dos jogadores e fazer um treino separado com a supervisão do Márcio Tanuri, doutor do Flamengo. Ele que foi desfalque no último jogo contra o Corinthians, sentiu ali no aquecimento antes da partida, e o Arrascaeta ele vem sofrendo bastante com lesão nessa temporada. Ficou de fora há bastante tempo, se eu não me engano foi 2 meses e meio, foi mais ou menos esse tempo que ele ficou ali de fora do Flamengo. E ano passado também ele sofreu com um problema no pubis, ele não conseguiu ter ali o seu futebol no ápice ali, jogando aquele futebol bonito que ele sempre jogou por conta desses problemas físicos. Então eu tô torcendo aqui para que o Arrascaeta ele esteja 100% para esse jogo. Se ele não tiver 100%, pelo menos ele esteja 70%, 80%, para que ele jogue alguns minutos e consiga ali fazer o Flamengo jogar bem. A gente sentiu ali uma falta muito grande de um jogador ali com as características do Arrascaeta no jogo contra o Corinthians. O Flamengo não tinha criações de jogada e a gente sofreu bastante para ter ali criações de jogada, mas o Cebolinha conseguiu ali no finalzinho jogar a bola na cabeça do Léo Pereira que estava machucado, e conseguimos os 3 pontos. Então a gente sentiu bastante a falta de um jogador como o Arrascaeta. Então ele segue sendo dúvida para essa partida, ele está relacionado, está lá no Chile treinando. Hoje teve treino, o Flamengo está concentrado para o jogo de amanhã, lembrando que o jogo é às 9h30 da noite. Esse jogo passará na TV aberta e o Flamengo tem que ganhar esse jogo. O Flamengo está na segunda posição, mas está apenas com 4 pontos. O Flamengo perdeu um jogo, o Flamengo ganhou outro e empatou outro. Ou seja, só somou seus 4 pontos ali. E seria muito bom o Flamengo já ficar tranquilo amanhã, no jogo de amanhã, para se classificar para a próxima fase da Libertadores. E o Flamengo tem a chance de contratar um jogador lá da Europa, um jogador brasileiro que joga na Juventus, o Alex Sandro. O que aconteceu foi, a Juventus tomou uma punição lá no campeonato deles de 10 pontos e não se classificou para a próxima temporada da Champions League. Ou seja, isso gera prejuízos financeiros. A gente sabe que o time, quando ele entra na competição continental, ele vai avançando nas fases da competição, ele vai recebendo ali os bônus, vai recebendo quantias milionárias em dinheiro, e a Juventus tomou algum tipo de punição lá que gerou essa não classificação. E a Juventus já tinha vontade de negociar o Alexandre em outros momentos. Juventus que quer fazer uma reformulação ali no seu time. E agora, com essa não classificação para a próxima temporada da Champions, tem uma grande chance dele não ser utilizado na próxima temporada e ser vendido. E o Flamengo fica de olho na condição desse jogador. Eu acho que seria um jogador interessante para ter no Flamengo. Ele é um lateral mais contido, um lateral que não ataca tanto, mas isso também pode ser por conta do estilo de jogo da Juventus. A Juventus trabalha ali com seus pontas bem espetados ali pelo canto, então retém bastante os seus laterais. Então ele sempre foi esse lateral que ficou bastante ali mais como um terceiro zagueiro, mas eu acho que seria um jogador importante, jogador interessante de ter ali no Flamengo. Ele é um jogador que na marcação ele é muito seguro. Não é à toa que ele está na Juventus há bastante tempo. E eu acho que seria um nome interessante ali para a lateral direita do Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha desse jogador, Alexandro, que por muito tempo aí esteve na seleção brasileira e ainda pode ser convocado. É um jogador que não é tão novo, mas é um jogador que sempre esteve ali debaixo da asa do Tite, sempre foi bem convocado. E o Flamengo tem grande chance de negociar o jogador Matheus França. Matheus França que recebeu algumas propostas importantes no começo do ano, mas o Flamengo não quis vender o jogador. Esse jogador, o Flamengo tem o interesse de vender ele por 150 milhões de reais.
e ele recebeu proposta de 120 milhões de reais, 125 milhões, e o Flamengo não quis vender ele de começo ali, no começo da temporada, e agora na janela de transferência do meio do ano, o Flamengo tem o interesse de negociar o jogador. O Matheus França, que é um jogador que tem entrado, tem tido suas oportunidades e tem jogado bem. Eu gosto do estilo de jogo do Matheus França. Ele é um jogador muito versátil, que tanto pode jogar ali pela meiuca ali na criação de jogadas como o Arrascaeta, pode jogar como falso 9, pode jogar como ponta ali espetado pela esquerda ou pela direita. É um jogador muito interessante, versátil, e o Flamengo, por enquanto que não vende ele, tende a ganhar bastante esportivamente com esse jogador. Então eu não venderia ele com tanta pressa, esperaria uma proposta boa ali pelo jogador, uma proposta melhor, e eu acho que o Matheus França tem tudo para brilhar na Europa. Coloca aqui embaixo o que você acha do Matheus França. Matheus França, que ele não entrou no jogo contra o Corinthians, eu fiquei muito chateado com o Sampaoli, porque a Arrascaeta se machucou, Everton Ribeiro se machucou, e a gente sentiu falta ali de um meio atacante, de um jogador que pudesse estar criando as jogadas ali para o Flamengo, e a gente não teve esse jogador, ele não colocou ele. A gente teve ali o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo ele não rendeu o esperado nesse jogo. Ele colocou, quando ele tirou o Vitor Hugo, ele colocou o Matheus Gonçalves aos 37 do segundo tempo, e ali já era um pouco tarde para colocar aquele jogador, mas felizmente conseguimos o resultado e conseguimos levar os 3 pontos para casa, e estamos bem na tabela, estamos na 6ª posição. A comissão técnica de arbitragem da CBF analisou a situação do Gabigol, aquele pisão no Ganso, que o Fluminense ficou chorando, ficou reclamando bastante, dizendo que o Gabigol pisou com a intenção de machucar o Ganso, que foi na maldade. Analisaram as imagens e viram que o Gabigol não teve a intenção de machucar o Ganso, de pisar no Ganso. Na hora que ele fez a falta ali, ele deu um tranco no Ganso e o Ganso caiu na frente dele, o Gabigol ele não teve lugar para pisar, porque o Ganso ele abriu as pernas e justamente onde o Gabigol tinha espaço para colocar o pé, o Ganso colocou a sua perna e infelizmente o Gabigol foi lá, pisou nele, mas não machucou, não foi um pisão intencional e não teve força suficiente para machucar o Ganso. Então ficaram chorando, o pessoal do Fluminense lá, os torcedores, o Fernando Diniz, alguns jogadores dele lá ficaram falando que o Gabigol teve essa intenção, e o Gabigol não teve essa intenção, e foi comprovado pelas imagens da CBF. O Atlético Mineiro está fazendo jogo duro para negociar com o Flamengo a venda do Alan. O Atlético Mineiro quer vender o jogador por 10 milhões de euros, que na cotação atual está custando entre 50 a 55 milhões de reais. É um jogador que eles não querem vender barato, mas eu acho que o que pode pesar a favor do Flamengo é a condição financeira do Galo atualmente. O Galo está afundado em dívidas, o Galo teve ali investidores fazendo investimentos por bastante tempo, ainda tem, no caso, os mercenas, né? Não sei muito bem lá os trâmites deles, mas o Galo está afundado em dívidas e precisa vender jogador. Então seria uma boa para os dois times, mas como o Flamengo e o Galo têm ali uma rixa histórica, o Flamengo não vai ter facilidade para contratar esse jogador. E vou estar aqui falando sobre jogador vendido no Flamengo. Trata-se do Gustavo Henrique, que foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia, o time do Jorge Jesus. Aí a gente para e pensa, pô, mas ele não já estava fora do Flamengo há bastante tempo? Como é que o Flamengo vendeu ele agora? Ele estava no Fenerbahçe com um contrato de empréstimo. O Fenerbahçe contratou o Gustavo Henrique por um contrato de 1 ano e tinha uma cláusula nesse contrato com uma obrigação de compra caso o jogador não se machucasse nesse 1 ano de contrato. E o que aconteceu foi que o jogador cumpriu 1 ano de contrato, não se machucou, não se lesionou, e o Fenerbahçe vai ter que comprar o jogador, e o Flamengo nessa compra vai receber 1,4 milhões de reais. Aí a gente pensa, pô, mas só isso no caso para eles, né? Porque pra gente é um preço altíssimo esse valor. Mas no empréstimo o Flamengo já tinha recebido 7 milhões e meio de reais nessa negociação do Gustavo Henrique, nesse empréstimo. E agora ele está sendo de fato o jogador do Fenerbahçe com essa cláusula que tinha no contrato dele. Desejo boa sorte ao Gustavo Henrique. Foi um jogador que não se firmou muito bem aqui no Flamengo, mas nos seus últimos meses ali de contrato ele conseguiu jogar bem. Mas ele não teve a evolução que, por exemplo, o Léo Pereira teve. O Léo Pereira hoje é um dos principais zagueiros do Flamengo. A gente viu a evolução do Léo Pereira, ele demorou para se adaptar ao Flamengo, mas quando ele se adaptou,
ele se tornou um dos principais zagueiros do Flamengo, se não o principal. Então, o Gustavo Henrique, ele teve essas dificuldades lá no Fenerbahçe no começo, mas ele se adaptou e hoje ele é peça importante no time do Jorge Jesus e os torcedores de lá até gostam dele. E eu fico muito feliz porque a gente não torce pelo insucesso do jogador, a gente torce para que o jogador evolua, para que o jogador consiga jogar bem e o jogador tenha uma felicidade no clube que esteja atuando. E o Flamengo tem alguns desfalques para amanhã, eu vou estar aqui falando sobre eles. Tem o Bruno Henrique que está fazendo controle de carga. Para mim esse controle de carga está errado, porque o controle de carga é você jogar um jogo e o outro não. O Bruno Henrique está sem jogar 2, 3, 4 jogos, sem ser relacionado, não entendo esse controle de carga. O Marinho sentiu um desconforto no treino ontem e não foi relacionado para esse jogo contra a Nublense amanhã pela Libertadores. E o Mateuzinho segue lesionado com a fratura que ele teve no tornozelo contra o Vasco. O Wesley também é um outro desfalque, mas não é por conta de lesão, mas foi por conta de uma expulsão no jogo contra o Racing. Então, esses são os desfalques do Flamengo e essas também são as notícias do Flamengo. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho, que você faça esse canal crescer e faça esse canal chegar em lugares altos. Isso só depende de você. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso não custa nada, é de graça, pessoal. Tamo junto, saudações rubro-negras e valeu!